Olá, bem-vindos ao canal Espiritismo e História, um canal criado com a proposta de apresentar um estudo da doutrina espírita de forma analítica, com fontes de confirmação na história, na filosofia, na teologia, nas ciências sociais e políticas, de modo a apresentar a doutrina espírita como a evolução do pensamento religioso desenvolvido ao longo dos séculos. Sendo um estudo analítico, trataremos de história, pois os fatos históricos trazem em si contornos dramáticos que interferem na conduta moral e religiosa de um povo, alteram comportamentos das religiões e formas de crenças. Através da história, é possível traçar uma linha evolutiva até o advento do Espiritismo. Utilizaremos ainda a filosofia, pois desde os tempos mais antigos, do Império Egípcio ao hinduísmo, da Grécia a Roma, o divino e o comportamento religioso não se resumem à crença, mas são objetos de estudo e investigações com propostas de teor profundo que fundamentam o pensamento humano e influenciam até hoje a sociedade nos mais variados aspectos, inclusive na religião. Não menos importante é a teologia. Assim como a filosofia, a teologia tem um aspecto que, ao mesmo tempo que é evolutivo, do politeísmo, panteísmo até o monoteísmo cristão, tem traços característicos em comum, inclusive nas virtudes das divindades. Por fim, traremos a ciência social e política. Cada produção cultural, especialmente a literária, carrega em maior ou menor grau a sua influência do autor. Tal fato é facilmente notado tanto em livros de filosofia quanto em romances. O meio em que se vive, não raro, dá o tom da literatura. Dessa forma, muitos livros só podem ser inteiramente compreendidos quando se conhece o cenário social e histórico do local onde foi escrito e que influenciou seu autor de forma mais ou menos decisiva em sua personalidade. Embora Kardec não seja o autor da codificação espírita, ele foi o seu codificador e o autor das questões formuladas aos espíritos. É possível encontrar em sua obra perguntas que só foram realizadas porque representavam o contexto social da época da França e que hoje são estudadas através de analogias e comparações. Dessa forma, utilizando o Livro dos Espíritos inicialmente na tradução de José Herculano Pires, com uso da história, da filosofia, da teologia e da ciência social, será realizado um estudo analítico da doutrina espírita, utilizando o cronograma didático elaborado por Kardec, e sempre que for possível, pela existência de fontes trazendo conceitos que fazem parte da linha evolutiva, que resultou num tempo favorável ao surgimento da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História.